Assalamu alaikum wa rahmatullah. Paz de Deus esteja convosco e que a paz e as bênçãos de Deus estejam também com o profeta Muhammad e com todos nós. Não é racional alguém jejuar sem tomar cuidado e observar rigorosamente as ações que invalidam seu jejum ou reduzem as recompensas do seu jejum. Não podemos aceitar passar fome, sede, gastar energia corporal e perder tempo para, no fim das contas, não recebermos as recompensas do nosso jejum por conta de ações negativas. Por essa razão, o profeta Muhammad, paz esteja com ele, deixou um alerta. Ele disse: "Rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal-'atash", que quer dizer, pode ser que um jejuador não tenha nenhum ganho em seu jejum senão a sede e a fome. Para evitar essa situação e para que seu jejum alcance os resultados esperados e prometidos por Deus, então inscreva-se no nosso canal do YouTube, ativa as notificações e conheça quais são as práticas e comportamentos não recomendáveis para o jejuador, porque eles causam a perda das recompensas. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Louvamos e agradecemos a Deus e que a paz de Deus esteja com o nosso querido profeta Muhammad. O jejum é uma das formas de adoração a Deus e cada tipo de adoração tem suas próprias regras e recomendações que definem a linha divisória entre a validade e a invalidade. O jejum pode ser válido, mas ao mesmo tempo não atingir os resultados esperados. Por isso, o profeta Muhammad, paz de Deus esteja com ele, alertou dizendo: "Rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal-'atash", que quer dizer, pode ser que um jejuador não tenha nenhum ganho em seu jejum, senão a fome e a sede. E isso ocorre quando o jejuador não cumpre com as recomendações adicionais que elevam a qualidade do seu jejum. Por essa razão, o Islã estabelece regras adicionais para o alcance dos benefícios espirituais do jejum. São regras baseadas na manutenção da estrutura moral do Islã e de todas as instituições, sejam elas muçulmanas ou não muçulmanas, sejam elas religiosas ou não. Começando com a religião como a primeira instituição na história do homem. Uma das regras adicionais pela qualidade do jejum diz respeito à abominação das imoralidades. Entre elas, a mentira, o perjúrio e o falso testemunho. Se o jejum é um dos pilares do Islã, sobre o qual está assentada a estrutura do Islã como uma instituição, é inadmissível que esse pilar não seja sólido e firme, ou seja, construído com base em material falso e de péssima qualidade. Porque tudo construído sob falsidade desmorona rapidamente. Por isso, o jejum tem de ser construído com base na verdade, em verdade e pela verdade. E quem não se comportar dentro desses parâmetros acaba se submetendo à fome e à sede e não espera colher os resultados positivos do jejum. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, disse: "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada' ta'amahu wa sharabahu". Quem não abandonar o falso testemunho, o perjúrio, a mentira e agir de acordo com esses comportamentos, Deus não precisa que essa pessoa deixe de comer e beber.
em nome do jejum. Os resultados esperados do jejum válido são a salvação do fogo do infernal e a morada no paraíso. Devemos lembrar que quando Adão e Eva foram criados, Deus estabeleceu a morada deles no paraíso. E a única ação que causou a expulsão deles do paraíso foi pelo fato de eles terem caído na armadilha do Satanás. Satanás, ao perceber o poder destruidor da mentira, fez o melhor uso dela para induzir Adão e Eva a praticarem o que lhes era proibido. Satanás mentiu ao Adão e Eva de que a proibição da árvore tinha como propósito para que os dois não tornassem anjos ou imortais. E para convencê-los, olhem o que o Satanás fez. O Satanás jurou que estava falando verdade. Mas quando os dois comeram da árvore proibida, tiveram resultados opostos e negativos que causaram a expulsão deles do paraíso. Se nós almejamos voltarmos a morar no paraíso, então devemos nos livrar da mentira do Satanás que causou nossa saída e nos apegar no jejum para que possamos reconquistar a nossa moradia no paraíso. Esse requisito não foi estabelecido exclusivamente para os muçulmanos. É bom a gente lembrar disso. Foi estabelecido também para aqueles que receberam as escrituras anteriores. De acordo com a Bíblia, o nono mandamento imposto por Deus para os judeus e os cristãos foi a criminalização da mentira. Nesse sentido, a mentira é reprovada nos céus, na terra, nas relações pessoais e impessoais. A mentira é reprovada pela família e por todas as instituições. Ora, vejamos, o Código Penal brasileiro estabelece punição para o falso testemunho. Não existe nenhuma instituição legal que adota a mentira ou o falso testemunho como parte do seu regimento. Nenhuma instituição. Algumas instituições são totalmente intolerantes ao falso testemunho. Entre elas, o Islã. Por isso, aquela pessoa que mente e presta falso testemunho durante o jejum perde uma parte significativa das recompensas do jejum e comete um dos pecados intoleráveis. Quem mente durante a adoração mente para si mesmo e não para Deus. E como é que o jejuador deve lidar com aquelas situações em que ele é vítima de violência simbólica, ou física, ou moral, ou psicológica? Para essas situações, o profeta Muhammad, paz esteja com ele, disse: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإذا سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. Que quer dizer, quando for o dia em que um de vós estiver jejuando, deve evitar a obscenidade, a gritaria. E se alguém insultar essa pessoa, insultar o jejuador, então o jejuador deve dizer simplesmente: eu estou guardando o jejum. Ou seja, não devemos retribuir o mal pelo mal durante o jejum, nem mesmo depois do jejum. E nem permitir que as provocações dos outros influenciem em nosso comportamento ao ponto de entrarmos em brigas. E para terminar, não tenho mais senão agradecer a sua atenção e dizer Assalamu alaikum wa rahmatullah. A paz de Deus esteja convosco. Muito obrigado.